Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Futebol Fora da Mídia. Estamos aqui para mais um programa. E mais uma vez eu estou aqui com meu companheiro de bancada, como sempre, o Igor. Fala aí, galera. Também estou aqui com o Capão do Senador Fluminense e vou te chamar de Caio, para ficar mais Tranquilo. polido. Com o Caio, se apresentem aí, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Você primeiro, você é a estrela. Obrigado. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra galera que tá assistindo também. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí do Fluminense, também dos outros times aqui do Rio de Janeiro. Esse ano foi bastante conturbado, né? Então a gente tem bastante coisa pra falar. Muito bom para uns, pra outros nem tanto, né? Então a gente tem bastante coisa pra falar. Boa tarde aí todo mundo, né? Felicidade enorme estar aqui com o amigo Alex, com o amigo Capuano, o Igor. Vamos falar aí um pouquinho do futebol, né? Muita gente sorriu, muita gente quase chorou. E a tristeza aí ficou. Poético. Rimou, né? É. E a gente vai falar sobre os 4 grandes clubes do Rio, começando, eu separei aqui pela ordem que ficou na tabela do Brasileirão. Então, primeiro vai ser o Fluminense, depois o Vasco, o Flamengo, por último o Botafogo. O Fluminense ficou melhor, então? Não. Maravilha, pô. Do É, pior o do melhor. contrário. Pô, na ordem, perfeito. Então, vamos começar com o Fluminense. Perguntar pra vocês dois aí, a ordem vocês decidem. Como é que vocês avaliam um ano do Fluminense num geral? Obviamente, um gosto ruim, né? Foi uma péssima temporada, assim, em contexto geral. Mas no final, ficou ali, podemos dizer, com um gosto meio agridoce, que no final acabou se salvando e deu pelo menos um tom de heroísmo, que eu acho que nem tanto. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas queria saber de vocês como é que vocês analisam essa temporada do Fluminense. Cara, eu acho que essa temporada, você falou muito bem, né? Não tem muito pra onde fugir. Foi uma temporada horrível. E aí, pra galera que gosta de olhar o copo meio cheio, eu acho que ela deveria servir como uma oportunidade de você aprender com os erros desse ano. Foram vários erros que o Fluminense teve ao longo do ano, de planejamento, insistência em algumas coisas, método de contratação, perdão. E, bom, pelo que a gente tem ouvido das últimas informações, o Fluminense não tá aprendendo nada, né, com 2024, então o cenário pra 2025 não é dos melhores, não. O ano de 2024 começou com aquele oba-oba, né? De recém-campeão da Libertadores, o título, né, da Recopa. E aí no Carioca em diante, e na temporada 24 mesmo, começou a desandar as coisas. O Fernando Diniz não conseguiu manter o nível do time, perderam algumas peças importantes, o Nino, o André. Eu tenho pra mim que foi os principais perdas do Fluminense que contribuíram ainda mais além do ambiente conturbado, com o time não conseguir manter o desempenho tão bom de 2023. Pô, mas aí, permite o questionamento, mas você não acha que esse elenco poderia ter entregado mais a si mesmo? Com certeza. Nome por nome, as contratações que foram feitas, Renato Augusto, Douglas Costa, por nome, a gente esperava um pouco mais, né? Mas não agregaram muita coisa em campo, não. Cara, mas até os jogadores que jogaram esse ano, jogaram 2023 e também jogaram 2024, a gente esperava muito mais deles, né? Teve uma queda de desempenho geral, você tem a saída do Nino, porque o André sai só no meio do ano, né? O André sai depois do Diniz, Uhum. é porque teve um período que ele ficou machucado, mas o André sai até depois do Diniz, mas por muito tempo, o único desfalque, vamos dizer assim, que o Fluminense teve do time de 23 era o Nino, que saiu. E aí, de fato, o Fluminense não trouxe outro zagueiro, né? Trouxe o Antônio Carlos, que, enfim, era a última opção da zaga, e ficou 6 meses esperando o Thiago Silva. E aí, eu acho que só a saída do Nino, por mais que ele fosse crucial pra maneira que o Fernando Diniz joga e tudo, eu acho que não justificava toda essa queda. E aí, beleza, teve o período que o Arias estava na seleção, o André estava machucado e tudo, são 3 pilares. Claro que você cai de nível, mas daí a você sair de campeão da Libertadores pra lanterna com 6 pontos e 11 jogos, é uma queda muito grande. Eu acho que não dá pra botar só nesses desfalques que o Fluminense teve. Os nomes, como o Caio falou muito bem, eram nomes de peso, digamos assim, mas é aquela coisa, né? O Fluminense dobrou aquela aposta feita em 23 nos veteranos, nos medalhões. Então, Renato Augusto, esse aí eu até brinco, né? Que eu peço desculpas, porque esse aí eu apoiei muito. Renato Augusto não conseguiu jogar. O Douglas Costa, eu confesso que eu fiquei meio assim, mas chega uma hora que a gente, como torcedor, né, a gente quer se iludir, né? Eu pensei, pô, que seja o Douglas Costa 2018. E a final dele contra a LDU, Foi boa. ele Os entrou, dois. mudou o jogo. Os dois mudaram o jogo. entraram muito bem. Mas depois dali também, Acabou fizeram ali o mais futebol. nada. E sobre o Diniz, falando especificamente, eu acho que talvez seja o grande problema entre aspas, da temporada tenha sido o Fernando Diniz. Na minha visão, ele se perdeu com o tempo. Conforme os resultados não foram vindo, ele acabou se perdendo. Só vingando, o último jogo dele foi contra o Flamengo. Assim, a escalação que ele faz naquele jogo é uma loucura. Pô, loucura total. Martinelli na zaga, o time não deu um chute no gol. Não, É o Marquinhos na direita, o Martinelli na zaga. E o meio-campo, se eu não me engano, tem o Gabriel Pires,
O Ganso, e eu acho que o Renato também E o jogou. Renato, foi os três. O E absurdo. com um meio-campo que naquela época o Flamengo tava bem, com o Tite, e era um meio-campo com muita pegada, né? Se tinha o Lohan, o Gerson, jogadores de um vigor muito físico, você colocou o meio de campo e não funcionou. Acho que foi a última cartada dele. E pra vocês, ele se perdeu nesse momento, ou foi mais uma teimosia de ser eu quero manter o meu estilo de jogo, eu não vou abrir mão, vou continuar sendo assim, e peitou e acabou dando errado, ou foi mais que ele foi se perdendo ao ver que o resultado não tava vindo? Se for para avaliar o trabalho do Diniz mesmo, o trabalho dele que foi muito bom foi o ano de 2022, onde ele conseguiu subir com o Alexander, o time tomava poucos gols, tinha uma segurança defensiva ali melhor. E aí, a partir do ano de 2023, né, algumas perdas durante o caminho, o Nonato em 2022 sai, a partir dali o time meio que desanda, por mais que o Nonato seja um jogador comum, entrou o Martinelli, ele entrou na semifinal contra o Corinthians com o Wellington, não foi? Lá Foi o Wellington e... Eu acho que o Martinelli tava suspenso. Não, foi o Wellington e o Martinelli de volante, né? contra o Corinthians lá na Arena Corinthians na semifinal de 2022. E foi 3-0 o Corinthians fora o baile. Um gol do Renato Augusto, né? Que aqui no Fluminense ele não faz nada, mas lá contra o Fluminense ele fazia, né? Com erro, se não me engano, no correr da saída de bola, na ida. O Michel Araújo dá a rifada. Não, na ida sim. Na ida, se eu não me engano, o gol foi do Roger Guedes e o outro foi do Renato também. Acho que foi dois do Roger Guedes. Mas na volta eu lembro que o primeiro gol o Fábio bateu mal, tiro de Isso. meta, o Renato Augusto deu aquela chapada que ele tenta toda E hora. aí nunca ele tem a acerta, desculpa de não ter seguido o método dele, né? Que foi uma bola. Os dois gols foram bola rifadas. E em 2023, o Martinelli entra como titular, o time não consegue andar. No primeiro jogo da final contra o Flamengo também, se eu não me engano, foi 2-0 o Flamengo. O Martinelli jogou muito mal, saiu machucado. Aí o time conseguiu com o Alexander, que dava outro vigor pro meio campo ali, era um jogador espetacular antes da lesão. O Fluminense ali até maio, abril ali de 2023, conseguiu manter um bom nível. Não um nível de 2022, mas um bom nível. A partir daí, o trabalho dele começou a desandar. Perdeu peças que tinham muito vigor físico, que corriam por 2, 3. A partir do momento que o time perdeu alguma dessas peças, o time dele começou a desandar, tomar muitos gols. Por mais que fizesse, o time começou a tomar muitos gols e começou a desandar o trabalho dele. Cara, e assim, você tocou num ponto que é verdade. E é porque falar agora pode até parecer oportunismo, mas eu tenho provas de que eu falo isso já desde o ano passado, desde 2023. Ano passado o Fluminense não jogava essa bola toda que pintavam. Viam alguns jogos pensados ali da Libertadores, viam muitos melhores momentos e falavam, pô, o Fluminense... Você tem algumas partidas fantásticas. O jogo contra o River é um absurdo de jogo, principalmente no segundo tempo, depois que a gente fica com um jogador a mais. Mas tem algumas partidas muito boas. Mas a temporada como um todo, o Fluminense tinha um monte de problema. O Caio citou muito bem a defesa do Fluminense de 2022. 2023 a gente já tomava muito mais gol. Era uma defesa que era muito assim, na base do... O time jogava muito lá em cima, tomava contra-ataque, era na base do Nino se virando pra resolver, o André se virando pra correr por 3 no meio campo, o Felipe Melo também conseguiu fazer um ótimo ano que, sinceramente, eu não esperava. E essa foi a grande questão. Pra 24, acho que foi muito um somatório. Teve uma soberba grande dos jogadores de achar que, ganhamos a Libertadores, então somos os caras e tal. Teve também a questão da idade, os caras envelheceram um ano. Pô, o Felipe Melo, 41 anos que ele fez esse ano. Jogando com ozônio no joelho. Tomando injeção todo dia pra poder jogar. E, além disso, teve toda aquela questão que eu não gosto desse argumento, mas ele pesa. Que o Fluminense, por ter jogado o Mundial de Clubes, a final foi no dia 22. Então o Fluminense só voltou no dia 22 de janeiro a treinar, e aí teve pouco tempo ali de pré-temporada. Como tinha a Recopa, os titulares voltaram rápido e tal, e isso acabou dando uma desgastada fisicamente. Tentam colocar isso como a principal questão, não acho que é a principal, é uma delas. Mas soma isso com planejamento ruim do ano, em termos de reforços, e também essa soberba que existiu, sim, dos jogadores do ex-técnico Fernando Diniz, acho que isso aí culmina no primeiro semestre muito ruim do E Fluminense. até as soluções que ele tinha em 2022, time perdendo, ele botava o André pra zagueiro, tirava o Manuel ou o Nino. A partir disso, em 2023, essa solução não resolveu o que ele pedia. Os outros técnicos já Em 23 conseguiam. ainda resolveu um pouco, né? Aí entrava, só que ele botava o John Kennedy. Ele botava o John Kennedy lá na frente em 23, aí formava a duplinha de ataque. Aí esse ano, em 2024, com a eminente saída do André, ele já tentou botar o Martinelli para fazer esse papel. Mas o Martinelli não tem tanta pegada de marcação como o André, então sofria muitos gols de bola aérea. O meio-campo muito espaçado, e isso dificultou mais ainda o setor defensivo do Fluminense. E ofensivamente a gente já não estava mais tão produtivo como a gente foi ano passado. E aí, a receita perfeita pro fracasso, né? Você toma muito gol e não faz.
Obviamente foi um ano decepcionante pro torcedor do Fluminense, mas eu só queria trazer uma reflexão, como poderia mudar o Fluminense? Tipo, você acha que seria mais questão de elenco, de trazer alguém, primeiro, boas peças pro treinador, ou mudar a direção, mudar o treinador, reformular um outro time? Eu acho que mudar o treinador, diante do trabalho que o Mano fez, pegar o time em último lugar, com 6 pontos, e botar o time numa competição internacional, por mais que vá muitos times, né, pra Sul-Americana, eu acho que não tem como você chegar num profissional que faz um bom trabalho salvando o seu time, chegar e sair dispensando ele assim. E quais O- são as o principais peças hoje? O Arias, que aparentemente vai Deve sair. sair, né? O Lima, jogou muito bem com o Mano. O Cauã Elias, por mais que tenha propostas, o empresário fazendo força para ele sair. Foi uma peça importante, com 18 anos, ele teve diretamente aí 12 pontos nas costas dele, Cuiabá, Criciúma. Eu não sei, não lembro quais foram, mas eu lembro que foram 12. Eu sei o número de cabeça. Gols importantes que ele contra o Cuiabá aqui e lá Cuiabá lá- aqui foi gol dele? Não, não foi gol dele. Não. Foi do. Foi do Lima ou do Arias, sei lá. Não lembro mais agora. E aí, O enfim. Cuiabá lá foi dele. Então. E aí teve muita personalidade, né, pra poder estar decidindo num momento tão difícil. O goleiro Fábio, pra mim, foi o melhor jogador da temporada do Fluminense. Isso diz muito pra um goleiro ser o melhor jogador Aliás, da pra mim, temporada. foi o melhor goleiro do Brasil, no Brasileirão, no caso. Pra mim, foi o Fábio. Que ele salvou uns 3 ou 4 jogos do E isso aí é Fluminense receita de time Mas rebaixado. até, A gente cara. pode lembrar aí os goleiros, Tadeu, Muralha, esses goleiros que se destacam em time pequeno, porque o time tá sendo, ele tá sendo muito exigido. Então, o nível acaba atingindo um nível mais alto durante o jogo. Ou Então, parece que é mais alto, né? Porque É. toda hora tá tomando chute, né? e aí isso diz muito sobre também o time do Fluminense. Se o goleiro tá se destacando mais, é porque tem alguma coisa errada. Cara, Você também concorda que Não. o Menezes tem que ficar? Não, eu tenho uma visão Não. um pouco diferente. Assim, eu entendo que o Mano fez de fato um trabalho. Fazia muitas críticas ao longo do ano, claro, né? Até porque eu tava desesperado lá embaixo na tabela, era natural, né? Se não criticasse, pelo amor de Deus. Mas entendo que o trabalho tem um saldo positivo, o trabalho do Mano Menezes. Mas assim, cara, ele foi contratado pra salvar o Fluminense do rebaixamento. Da mesma maneira que eu contrato um pedreiro pra construir a casa e depois não chamo ele pra morar na casa dentro comigo, eu não quero o Mano Menezes ano que vem pra disputar o Super Mundial, disputar a Sul-Americana, essas coisas. Eu não manteria o Mano Menezes. Só que a grande questão do Fluminense é quando a gente fala, beleza, vai sair o Mano Menezes, vai entrar quem? Porque aí a gente olha pro mercado, as opções que surgem pro Fluminense, que é um clube que financeiramente tem Limitado. suas dificuldades, suas limitações, acabam complicando. Aí você soma isso com um presidente que ainda fecha mais esse leque porque não gosta de contratar treinador estrangeiro, você acaba sentindo que tem menos opção. Então eu sinto muito isso na torcida do Fluminense, muita gente que acaba passando a ser defensor do Mano Menezes muito mais por medo de quem viria. É um terrorismo de, vão trazer o Barroca, vão trazer o Odair, então, não, vamos ficar com o Mano aqui, pelo amor de Deus. Mas, pra mim, cara, esse ano de 2024 foi um ano que me trouxe muito ódio de todo mundo envolvido ali. Então, cara, pro ano que vem, se pudesse, eu reformulava o elenco inteiro, mandar todo mundo embora. Eu não quero mais essa coisa da gratidão no Fluminense que teve esse ano, muito. Eu não quero mais. Foi campeão em 2023, beleza, já tá lá na sala de troféus, lá no museu, tem lá a fotinho, muito obrigado, um abraço e vá pra outro lugar. O ciclo tem que acabar, né? Por mim, sim, tem que fazer essa renovação. E aí, uma coisa que eu vi, não sei se vocês concordam, e acho que até vocês têm mais visão pra poder falar sobre isso. Eu acho que o elenco do Fluminense poderia ter entregado muito mais no quesito de querer jogar. Porque, querendo ou não, o treinador monta e faz a escalação. Mas quem bota a cara, quem joga, são os jogadores. E parecia, muitas vezes, que o time tava ali com uma má vontade. Parecia que poderia dar mais. E, assim, querendo ou não, no final do ano, vai sair como herói. O heroísmo de conseguir livrar o time do debate. Só que não é mais que obrigação, pelo Não era contrário. bom tá lá. Foi um ano péssimo, não tem que ser parabenizado por salvar o time do rebaixamento. Não era pra estar ali, então não era pra ter um parabéns, ou vocês foram heróis, ou um tapinha nas costas. Eu acho que talvez esse foi o problema. Eu acho que os jogadores, a montagem do elenco foi muito ruim. Os jogadores, querendo ou não, poderiam ter entregado muito mais do que eles entregaram. Acho que até por uma questão, muitos ali de uma barriga cheia de já ganharam tudo em outros clubes, ganharam no Fluminense, então tá tudo tranquilo, que quando eu sair daqui eu vou sair de qualquer maneira. Acho que também tem muito disso. E tem muito de uma vontade mesmo. Eu acho que o elenco poderia ter entregado muito mais no quesito de vontade de sair dessa situação. Se você reparar nas entrevistas, principalmente, Ganso, o próprio André, quando ele ainda estava, quando eles eram cobrados, né, pelos resultados, eles sempre falavam, não, a gente ganhou a final da Libertadores, sempre deixavam isso claro, que eles ganharam o maior título da história do clube. Então, a gente deveria ter uma gratidão por eles, mas que a cobrança deveria ser menor.
Então já começa aí eles entraram já com o rei na barriga, porque a partir do momento que eles usam isso como argumento, diz muito sobre o que tá acontecendo. Pra mim foi muito nítido isso. Até por isso que eu falei que eu peguei ódio de todo mundo. Porque pra mim, claro, eu tenho 1 milhão de críticas ao Fernando Diniz. Eu não entro nessa. Por mais que o trabalho inteiro dele eu tenha sido muito crítico a ele, eu não embarco nessa de botar 100% da culpa de 2024 nele. Não é. Até porque ele tá lá porque alguém contratou ele. Até onde eu sei, ele não invadiu o CT e obrigou a ser treinador, né? Também não foi eleito. Então ele é porque alguém contratou ele. Perfeito. Mas dos jogadores, isso que o Caio falou, as declarações no começo do ano era uma coisa que, assim, dava muito nojo de ver. Os caras falando, tipo, pô, mas vocês estão reclamando, o Fluminense perdendo um monte de clássico, sendo eliminado do Carioca, mas não, mas a gente ganhou a Recopa. O Samuel Xavier que ficou meses fora por conta de tratamento capilar. Eu não posso fazer essa afirmação porque eu não sei, mas é muito estranho, né? No mesmo período, ele tinha lesões diferentes, eram sempre uns negócios nada a ver, é muito esquisito, no mínimo esquisito. Mas é isso, assim, a impressão que me dava do time do Fluminense, e o Mano chegou a falar isso em algumas coletivas mais recentes, é de que o time do Fluminense é exatamente essa soberba. Sabe quando o cara entra em campo achando que a qualquer momento vai fazer uma forcinha necessária e vai ganhar o jogo? Era isso. E ele fala que o mais difícil foi virar essa chave, de entender, cara, agora a gente tá brigando pra não cair. Quando você tá brigando pra não cair, tu tem que suar sangue, porque time que briga pra não cair também tem aquele azar, né? Aí, pô, erra um negócio, toma um gol, acabou. Uma coisa é você tá brigando lá em cima, tu tomar um gol, sofrer um empate no último minuto em um jogo, pô, beleza, tu não tá lá em cima. Agora, tu fazer isso quando tu tá na lanterna, é complicado pra caramba. Então, teve Perna também pesa. muito isso. A perna pesa pra caramba. Eu lembro que eu até comentei com o Caio no penúltimo jogo, né, que foi contra o Cuiabá, que eu tinha uma visão diferente dele de vendo o jogo, que realmente só o Fluminense jogou. Até falou, só o Fluminense jogou. Só que não parecia um time que tava desesperado pra cair. Tocando bola de um lado pro outro, não pressionava, não parecia um time que tava desesperado. O Gol saiu naturalmente que era um time melhor, pressionou, foi dono do jogo e venceu a partida. Mas não dava aquela sensação de time que, se não ganhar, fudeu, eu preciso ganhar de qualquer maneira. Foi a sensação que eu tive em todo esse segundo semestre. O Fluminense salvou, mas assim, a sensação que eu tinha é que acho que os caras não estavam tendo a noção do que tava acontecendo. E o próprio Thiago Santos deu aquela entrevista, né, contra o Criciúma. Esse empate vai salvar a gente. Empate contra o Criciúma em casa. Criciúma virtualmente rebaixado. Pelo amor de Deus. Criciúma virtualmente rebaixado. Não fazia sentido. Você falou aí da saída do Mano Menezes, que você é a favor. Qual seria o seu técnico aí? Então, esse que é o grande problema. Você tem na caneta ali, nas condições atuais do Fluminense. Então, o difícil de ter a caneta é porque eu não sei o quanto que o Fluminense pode investir em salário. Então, vamos lá, existem alguns cenários. Cenário Fluminense com grana. Aí tem aquele blá 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 de SAF, se vai sair ou não vai sair. Eu acho que por enquanto não sai. Um nome que eu gosto, tá livre no mercado, se eu não me engano, até o Atlético Mineiro sondou, é o Sérgio Conceição, o português. Eu acho um bom nome. Na realidade, pobre, tem dois nomes que eu gosto. Um, o pessoal fica bolado comigo, mas se você olhar... Pra mim só tem um nome nessa lista, mas fala os seus. Então, não, vamos lá, tem dois. Então, eu vou começar pelo outro, que eu acho que o que eu vou falar, que eu ia falar primeiro é o que você vai falar também. Tem um nome que até os nossos amigos lá ficam boladíssimos quando falam, mas eu não acho esse horror todo, que é o Pedro Caixinha, que parece estar indo pro Grêmio. Cara, o Caixinha fez um trabalho ruim em 2024, concordo. No Bragantino o trabalho dele foi ruim. Só que é uma temporada em que ele perde o Léo Ortiz e o Elinho no meio da temporada. O Bragantino também acho que não tem... Assim como o Fluminense, o Bragantino não teve o senso de urgência de que tava brigando pra não cair. Tanto é que foi vencer só nas 2 últimas rodadas, ficou um maior tempão sem ganhar. E aí, enfim... Mas o trabalho de 23 dele eu achei muito bom lá. Claro, é uma amostragem pequena que a gente tem dele. Mas o estilo de jogo dele também é uma coisa que eu gosto e que rompe completamente com o que a gente vive no Fluminense hoje. Então tá isso sem me dinheiro, agrada. tem que pensar fora da caixinha. Exatamente. E o outro é ele, né? Renato Gaúcho. Não tem Eu pra acho onde... que é ele. Cara, as pessoas tiram o Renato Gaúcho pra um técnico horroroso, mas assim, o 24 dele, muito ruim mesmo. Mas vale lembrar, assim, vou fazer a defesa institucional do Renato aqui. Muito ruim o 24 dele, é verdade. O último trabalho do Mano Menezes antes de vir pro Fluminense também era horroroso. Ele quase rebaixou o Corinthians no estadual. Pô, mas no Inter, o Mano Menezes... 2 anos antes. Então, o Renato Gaúcho, 2 anos antes, ele botou o Grêmio em terceiro no Brasileiro. Ele não, o Soares. O Renato tem um... Tá bom. O Soares. O Renato tem um retrospecto absurdo no Grêmio, que é onde ele mais treinou. Ele acho que ele treinou o Grêmio em 10 Brasileirões e ele levou... A primeira vez que não olhar para Libertadores foi esse ano. É, pô. Isso é absurdo. Assim, e o Grêmio nunca teve time pra estar lá em Esse cima. técnico é ruim? Vai dizer que esse técnico é ruim? Não dá. Você Ele foi pode campeão falar, com o pô, Grêmio com o elenco atual do Fluminense, que é sub-40. Pô, Léo Moura... Você pode, Libertadores. você pode falar assim, E uma pô, Copa do não, eu Brasil. não gosto dele, ele é fanfarrão, a tática dele não me agrada aos olhos. Mas agora, você falar, ele é ruim, tu tá forçando muito a barra. Então, assim, eu aceitaria o Renato. Não é nem que seja o meu sonho, até porque pra mim o Renato tem que ser o técnico da seleção brasileira, mas é outra história. Mas, tudo bem, eu aceitaria feliz com o da vida. Ronaldo se candidatando aí. Mas que a questão da seleção brasileira é outra, entendeu? Porque a questão... Time, tu tem que treinar mais. Seleção brasileira é tu chegar lá, contar meia dúzia de história e botar os caras pra jogar. Posso trazer uma polêmica aqui? Hum. O Renato nunca vai ser treinador da seleção brasileira na próxima Copa e é uma questão política. Não, eu também acho.
Não, se é político ou não, não sei, mas eu também acho que ele não vai ser. Eu vou falar por quê. E eu não concordo com isso. Aliás, não concordo com o lado que ele defende, aliás. Mas a CBF, obviamente, é política. Nunca vão deixar o Neymar, que é o principal nome da seleção, querendo ou não, mesmo tendo o Vinícius muito forte, o cara da seleção é o Neymar, e o Renato Gaúcho defendendo um lado político no ano de Copa do Mundo. Querendo ou não, eles são claramente militantes pró-Bolsonaro e influentes. Isso estaria muito problema, querendo ou não, a CBF é um âmbito muito político e tem muita política envolvida. Se tem um outro lado que influencia ali, vai influenciar. Já ouvi isso de muita gente, acho que faz sentido, não posso cravar aqui que é verdade ou não, mas já ouvi no bastidor de muita gente, de jornalismo falando que existe isso, e acho que faz total sentido. Sentido pra mim faz muito. E eu acho também que o perfil do Renato, que é aquele perfil boleirão, falastrão pra caramba, ele gosta de botar uma marra e tal. Eu acho que isso acaba afastando, porque o imaginário popular, ele é muito contra o treinador Renato Gaúcho. Se você parar pra olhar, esse ano, ainda mais que ele foi mal, o imaginário popular é isso, de que o Renato é um técnico horrível, que ele ganhou uma Libertadores na sorte em 2017. Não, mas e é o que você o falou, trabalho se que você ele olhar o fez no retrospecto... Flamengo foi um bom trabalho. Não, foi um bom trabalho. Ele acabou tiraram se... ele assim como Não, se é não porque fosse ele se nada. perdeu muito no final do trabalho. Mas teve muita lesão também. O Flamengo jogou, era 3 dias um jogo, 3 dias um jogo. Mas e se o Andréas não escorrega, ele tava no Flamengo até hoje, Ele talvez. era campeão da Libertadores. Se o Andrés não escorrega e o Flamengo ganha aquele jogo, que assim, pelo que eu lembro de já estar assistindo aquela partida ali, eu achava até mais o Flamengo ganhar, se não tem aquele escorregão. O Michel, eu acho que perdeu um cruzado, né? O Gabigol perde um gol na cara, o Michel tem um chute cruzado que bate na trave. Não, e o André estava jogando bem. Eu lembro É, que eu o Andrés elogiei o tava André. jogando- O André, ele era Ele o é melhor bom da jogador. partida naquele jogo, aliás. Ele tá Ele era o jogando melhor pra jogador. caramba lá no Fulham. Não, ele é um bom jogador. Ele é bom. Acho que fez gol agora contra o Liverpool até. Ah, isso eu já não sei. E Mas o ele pior, é bom, ele não é o ruim. pior, ele é odiado sempre jogando bem todo ano. É por um Mas é jogo. óbvio. E no É Fluminense, óbvio. Mas pra você desculpa, ver né, o... Não, mas calma aí- aí, cara, calma aí. Pra você ver a diferença de tratamento. O Andrés, por um jogo, fez a temporada toda impecável, bom jogador, tá sendo criticado por um erro. O Martinelli joga mal há 3 anos e Mas não tem... não é um erro, Esse cara, é era o o meu erro da ponto. vida. Esse era o meu ponto. Esse Tem é o jogador erro que da joga mal vida, todo cara. jogo, cara. Mas é porque não é um simples erro, cara. Rolou esse boato que o Fluminense estaria trocando o Martinelli pelo Zé Rafael. A torcida... Pelo Gabriel Menino. E- Eu tava soltando fogos em casa. Pô, Apesar eu que já tava desmenti. comemorando, Não, fazendo churrasco. O Gabriel Martinelli é Menino não tem horroroso. Ele é fraco. Ele é horroroso. Um dos piores meio-campistas que eu já vi em campo. Calma aí, cara. Ele é horroroso. É muito Não pode ser titular num time grande. Ele tem que jogar no. Com todo respeito. Pô, tem que jogar lá no Marrocos. Bragantino. Um time assim que não tem Tem que pressão. jogar no... Aí vai ser reserva lá. Trazer o contexto. O Marrocos é o time de Várzea que eu sou treinador e ele joga. Ele vai ser reserva lá. Ele é Vai ser- péssimo. Ele não aguenta pressão. Não tem como. Ele não pode jogar em time grande. Aí o Andrés faz uma temporada boa. Tem um erro na final, claro. Tudo mais. Mas o Martinelli teve erros que quase rebaixou o time. Mas o negócio do André é o seguinte, é o melhor cirurgião do mundo. Só que ele erra em uma cirurgia, que é a da minha mãe, e mata ela. Pô, eu quero que ele... Eu odeio ele, cara. Mas aí você errar pra um time cair e errar numa final de Libertadores é muito mais nocivo pro time que vai cair. Não, porque se o time cair, ele vai acabar. Não tem como você sobreviver na Série B sendo um time Rebaixamento grande é muito hoje. pior. Cara, mas são Não tem 38 co- jogos. não tem A co- culpa não foi só dele. Do Andrés foi só dele. É Não, a literalmente culpa não foi só do exclusiva. Martinelli. Foi muito dele e de muitas outras A pessoas. culpa não perder da Libertadores. É literalmente... É literalmente só o Andrés Pereira. A culpa é dele. É só dele. Mas É a exclusividade dele. faltou perna ali. Ali foi estritamente falta de perna. Pô, o Gabriel perdeu os 2 gols, pô. Mas ele fez o gol, cara. Não tem como você olhar pro cara. Então, irmão, você tem 3 finais de Libertadores e 4 gols. A culpa foi sua que botou a bola na trave. Não é do maluco que escorregou no chão, não. Não tem como você falar isso. Pô, desculpa, não tem pra onde fugir. A culpa foi dele, cara. Faz parte. Isso aí. Ele continua sendo um bom jogador, não tinha mais clima pra jogar no Flamengo, tá lá na Europa, tá jogando bem lá, cada um. Cara, o Eu já vi Martinelli, gente culpando o Davi Luiz. eu acho o Martinelli, Que ele deu passe, né? É. eu acho o Martinelli horrível. Também acho o Martinelli horrível. Mas assim, eu acho que também tem muito do meu ódio do ano de 2024. Mas eu acho ele horrível, não deixe de achar. Mas é aquela coisa, o Martinelli pode jogar bem em outro lugar? Pode. E tá tudo bem, que ele vai jogar bem em outro lugar então, não tem problema nenhum. Ciclos existem, eles acabam, faz parte. Na pandemia, sem pressão, ele... Ele jogava bola. Não, então eu vou trazer um ponto. Ele poderia jogar no Vasco, pra trazer já pro próximo clube. Aí. Ele não ia Cara, aguentar. Ele seria titular absoluto. Não, seria titular absoluto, calma aí. porque, desculpa, com todo respeito, no Vasco, eu, desse tamanho, sou titular também. Mas é porque o Igor, Mas- ele vai eu vou pedir pra ele falar primeiro sobre o Vasco, que ele é Vasco. Ele acha que qualquer jogador do mundo ele é titular absoluto no Vasco. Não, não sou Não, assim. Quem é o cara que eu segundo falo, volante do esse Vasco? cara é Porque horrível. o seu No Vasco time- ele é dono. É o Jair. O... Jair que é muito bom de O bola. Jair que Bom informa. jogador. Tem que ver como é que ele vai voltar da lesão, mas ele informa é melhor que o Martinelli. Muito. Pô, mas o Jair ano passado, em forma, não jogou isso tudo. Ele tem voltou de essa lesão fama. agora. Martinelli. até aí o Martinelli também É não. porque O Paulinho Paulo é bem melhor que o Martinelli. É. Não, o Paulinho Paula é melhor do que os dois. Mas também é outro que tá voltando uma lesão muito grave. Tem que ver como é Sim. que vai ser. Quando o Jair tava 100% no Vasco, ele era banco, pô. Era o Paulinho Paula e o Cocão titular, pô.
Um bom cocão, né? Eu gosto do Gumora. Acho um bom Eu volante. acho Bom também. volante. Eu gosto desse cincão Cara, porrador. Saiu uns 2 meses atrás, especulação aí, foi alguém do Vasco lá, não lembro quem foi, que trouxe que o Fluminense teria se interessado no Gumora. Cara, torcedor do Fluminense dando chilique. Não, horrível. Eu fiquei, cara, eu conheço outro jogador. Porque Pô, pro melhor nível do marcador. Fluminense, com o dinheiro que o Fluminense tem, o Gumora seria um bom Bom reforço. marcador. Bom marcador. A gente não tem volante que marca. E chuta forte pra fora. Que é uma característica É uma importante no meio campo. característica boa pra um volante. O volante tem Cara, eu que acho ter que esse foi costume. Eu não lembro o jogo que eu vi. Eu sei que ele deu foi um jogo aí que ele deu 4 finalizações e as 4 foi pra fora. Mas é aquela Eu- pra torcida fazer, e aí... Mano, e um sobe a chutaço. torcida. Aí vem, vai, começa. Aí, E um filho, ninguém é o que segura. embala. O Martinelli não consegue fazer isso. O Martinelli não consegue. Ele não consegue chegar na frente. Se ele chega na frente, ele não consegue chegar pra marcar. E aí, Igor? O ano do Vasco. Não, eu começo. Pra mim, eu sou o último, porque eu vou escolher um baú ano do Vasco pra mim. Pô, você é Vasco, você começa aí. Cara, o ano do Vasco começa uma merda. O Vasco mal no Carioca. Perdendo pro Nova Iguaçu 3x0 no Maracanã. Nossa, é verdade. Foi um baile que o Vasco tomou no Nova Iguaçu. Show do Carlinhos. Perfeito. O horroroso Carlinhos. É, Iago também, né? Iago Chuchu. Horrível também, outro horrível. O Iago, desculpa até interromper, eu achava que não ia nem virar profissional. Virou, aparentemente, né? Que foi dispensado do Curitiba, que quase caiu pra ser, né? Mas virou. Aí o Vasco teve um ano com. Descobrindo que a 777 era uma fraude e tudo. Então foi um ano que começou uma merda. Só, desculpa te cortar, eu lembro que você era um dos maiores defensores da 777 que eu já vi Nunca no fui, mundo. nunca fui. Que isso. A gente Cara, tem um amigo meu, O contrato é maravilhoso. Nunca fui. tem um amigo meu, Rodrigo Guimarães, nutricionista. Ele avisou desde o primeiro dia. Ele, ó, é fraude, não vai dar certo. Ele avisou. Ele avisou desde o primeiro dia. A gente tem que dar o nome aos bois quando acerta. Ele avisou Cara, desde. Eu não lembro se foi no início desse ano ou no final do ano passado, mas eu participei, me chamaram pra participar de uma live num canal, era um canal de react do Flamengo, se eu não me engano é canal Fla React. Eles chamaram a mim e o Daniel, a gente tem um canal de falar de Fluminense, chamaram um botafoguense, o cara é flamenguista e chamaram um vascaíno. O vascaíno era o bom russo vascaíno. Sei que é. E o russo vascaíno, com alguns meses de antecedência, ele afirmou nessa live, algumas vezes, que a 777 ia sair. Deu uns 2, 3 meses e saiu. Não, Então mas, fica aqui os créditos pro russo vascaíno, eu não esqueci. mas só um adendo. Em janeiro surgiu 1000 pessoas falando isso. Em janeiro. Não, foi um pouco antes do Cara, negócio realmente surgir. Ele Ah, tá. afirmou Então, e ele eu tenho uma bancou tese. Quando muito jornalista começa a falar, quando um só fala é maluquice. Quando vem uns 30 falando, tem alguma coisa ali. Onde tem fumaça tem fogo. Porque tem alguma fonte, não tem 30 maluco. Tem uma galera que sabe alguma coisa. Sabe um que sempre taxou como maluco, mas falou muito antes de todo mundo? O Edmundo. O Edmundo numa live. Mas o Edmundo, ele é maluco mesmo. Mas Não, isso ele é. cara. Mas Ele é. ele tem influência lá dentro. Sim. De Mas- Vasco ele conhece. Não, mas ele soltou um ano antes, praticamente, que a 777 era uma Não, mas fraude. Vou soltar agora que o John Texas um dia vai falir. Fica aqui registrado, tá? Vai no dia 2056 ele faliu, ó. Foi avisado em 2024 aqui. Cara, mas te falar, 10º lugar é o Então, a isso posição mais tranquila do Então, mundo. porque O ano foi positivo? Não, o saldo... O final É do bom. ano, sim. Eu tô começando no início do ano, foi uma merda o início do ano. o processo que não beleza. foi legal. Mas se alguém chega pra você em janeiro e fala assim, esse ano o Vasco vai flertar com a Libertadores, vai terminar em 10º, sem perigo, sem nada, 10º. Não, melhor ano do Vasco desde 2011. Melhor ano. É mesmo em números? 2017. Não, assim, 2017 a posição foi melhor, mas financeiramente era o pior possível. Porque o Vasco leva o time pra Libertadores e vende metade do time. Todo o seguinte. craque era o Pikachu, né? É, o Pikachu vai sair do Vasco. Ele sai do Vasco pro Japão, não é isso? Isso. O Nenê fica só uma parte do ano e se machuca, então é um ano que, tipo, termina uma posição boa, vira uma crise também, torcedor brigando por causa de eleição, então foi um ano caótico aquele ano. E no- Eleição no- do Vasco é sempre muito bacana, né? Eu adoro. A alma bem. do Eurico, né? Que apareceu lá. Acho que foi dele. Então esse ano foi tranquilo até nesse sentido. Politicamente foi tranquilo, o Pedrinho ganhou, não sei o que e tal. O Vasco ficou em 10º lugar. Tá vendo se vai vender, se não vai vender. O Pedrinho falou em live que quer vender, não falou pra quem. Falou que tá negociando com 3 diferentes investidores, não citou nomes. A mídia tá dando nome pra vários aí, falando Você até de confia no Grêmio. trabalho do Pedrinho? Cara, ele começou esse ano. Mas até o que ele fez foi positivo, né? Ele fez a ponte direto pro Coutinho. Que o Coutinho já tinha entrado em contato com a 77 não tinha atendido o Coutinho até falou que foi ignorado. Meu Deus. O Coutinho chegando pra câmera Vasco. Pô, quero O voltar. Josh, valeu rapaziada, não quero saber não. Cara, esse maluco. Josh Wander, né? O... É, então, tipo, ele tirou o pessoal lá que é fraude, etc. Então o ano dele foi positivo até agora. Então pra mim só tem elogios. Não fez nenhuma merda, então. É, porque... Eu não esperava essa. Cara, mas, assim, Como é que é essa história? Não Funcionou? salvou o contato. Não tinha o contato salvo. a 777, não existiu um estudo prévio? Tipo assim, por exemplo, o Pedrinho, tem o grego lá.
Tem uma história que o cara é mafioso. O mínimo que eu acho que ele tem que fazer é mandar 3 malandros. Vai lá pra Grécia, dá uma olhada, Mas aí tem um levanta a contexto, capivara né? O do Vasco tava na cara, Série vê B, qual tava é. quebrado. Eu acho que foi muito isso. Ele pode falar melhor, mas eu Foi acho que foi muito no desespero, né? desespero. Ah, vamos vender E ainda mais que o Botafogo conseguiu... O Vasco sobe em 22, né? É isso. Em 22 o Botafogo faz um ano honesto, ali no primeiro ano do Texto. Contato Chiquinho, algumas boas peças. Faz um ano... Acho que foi... Pega pré-Libertadores, não pega? Foi Não. nono, oitavo. Não, foi quase, Perde no foi último jogo. Sul-Americano, né? O Bragantino. Não, o Bragantino foi o Atlético Paranaense, foi 3 isso. Atlético Paranaense. E aí, acho que fica aquele desespero, né? Hoje, os times têm mais noção da SAF, até mais pelo Vasco, pelo que aconteceu com o Cruzeiro do Ronaldo também. Que ele Mas aí, largou pelo caminho. Mas eu acho que o Ronaldo fez um trabalho bem honesto com o Cruzeiro. Ele fez o que ele queria que ele pretendeu fazer. Ele reconstruiu o clube, zerou as dívidas E vendeu. e vendeu. Pra alguém que é psicopata. Que ia e gasta colocar dinheiro. Cara, o que foi falado na época do Salgado, da diretoria dele, é que tinha 3 investidores, que até hoje não se sabe se é verdade ou não. E ele disse, na época, que escolheu o que iria priorizar o clube e não iria fazer como discurso, palavras do Salgado. Que não iria fazer o clube de satélite. O Vasco não foi feito de satélite, foi feito de otário. Foi diferente. Ele cumpriu, mas ele cumpriu a palavra. Então, pelo que entendi, teve outros investidores e eles escolheu, na minha cabeça, o pior. Pior, na minha cabeça, eu não sei como eram os outros, mas não sei se eles iam fazer isso. O outro Aí o investidor satélite era era o o Nino mal- Abravanel do Tigrinho e o Bozeira. consórcio nosso. Eu sou fã do Bravanel, mas isso é outra história. Eu sou fã dele. Então, não sei se, sei lá, era um árabe, que o time dele ia ser o 3º time, o 5º time do pelotão. Não sei o que ele ia fazer, mas ele escolheu justamente uma empresa que era uma farsada, uma falsa, né? Que foi descoberta nas investigações lá na... Como é o nome do negócio lá da Suécia, lá o jornal? Caraca, eu esqueci que eu lembro Suécia que, não, é... que a manchete era Vasco de Fiasco, uma parada assim, não era? Não, o nome do jornal, que parece Não, nome mas de eu lembro da brasileiro. manchete, eu não lembro do jornal. É o... Tô ligado. Então, o jornal lá disse que, pô, a 777 não tinha dinheiro em Os caixa. Exposed da Tipo, 777. Da Choquei. Cara, era basicamente, ela pegava dinheiro com uma outra empresa Caraca. e com o dinheiro dessa empresa Agiota. comprava os clubes. Era idiota. Crefisa, pô. Crédito negativado. Total, pô. Foram investigar e tinham 200 mil dólares em negativo na conta deles, pô. Caraca. Igual quando o Botafogo, né, foram penhorar as dívidas do clube, tinha R$ 33 na conta do Botafogo. Felipe Neto comprando bola pra jogar, pra treinar. Comprou um americano agora, né, o Felipe Não, Neto. Felipe Melo. Melo. O Felipe Neto. Neto. Esse é o Felipe Melo. Perdão. Você quer jogar no americano? Ia ser maneiro. Dá visibilidade, né? Ele é o dono, pô. E o americano é time grande, tem que estar na primeira divisão. Eu também acho, tradicional. É, 6ª maior torcida, né, do estado. Menos Audax, tem que tirar esses times, Tem. cara, não adianta, não Audax adianta. não Tem que botar time tradicional. Americano, América. Macaé, América. Macaé voltar... Não é tradicional, né? Não, mas aí a Petrobras vou botar dinheiro lá de novo, porque o Macaé bateu na segunda. Agora a gente lá tem que iria. aturar Maricá, porque a Petrobras tá botando dinheiro no Maricá. Pô, Laria bateu na trave 3 vezes. Olaria. Um amigo nosso, né, o Quaderna, nossa, ele ficou transtornado. Passou mal e tudo, não foi? Foi? Cara, quando o Laria, acho que é a segunda Pô, vez, esse que me terceira deu um vez. Cara, Ele foi ficou parar no hospital, pô. Ele mandou uma foto pra mim no hospital. Cara, ele tava lá em Maricá, pô, na final. Perdeu nos pênaltis. Não, pô, não foi não. Ele postou foto no TV. Foi. Ele foi um jogo na Bariri, decisivo. Mas qual final que perdeu? Do Copa Rio ou do Sul? Que perdeu 2 vezes pro Ah, Maricá não, esse pode ano. Não, foi o acesso pra primeira divisão Ah. da... Não, que ele foi parar no hospital foi o acesso. Essa que ele postou foto É isso, na né? TV. Perdeu as duas. Perdeu as 2 pro Maricá. Caraca. Muito Ele triste. ficou transtornado. Só a questão do Vasco, só eu que vou responder a coisa do Vasco mesmo. Não, daqui tá um Tá debate. todo mundo debatendo, todo mundo falando. Mas, pra você sobre o Vasco. Coutinho e Paê, só um fica. O Pedrinho disse que dinheiro só dá pra ficar um. Mas É. só um fica pra você. Ficaria os dois, tentaria forçar, fica só um. Pelo que eu entendi, o Paê vai embora. Bom, Contrato. inclusive, um abraço pro nosso amigo Henrique, que é o maior fã do Paê que eu já vi no mundo. Um beijo pra ele, que ele é muito fã do Paê, impressionante. Fala do Paê, ele fica maluco. Um abraço pra você, um beijo pro Paê também. E ele que nem é Vasco, né? O Henrique é palmeirense, mas beleza. Falou do Paê, ele fica puto. Perfeito. Cara, eu acho que o Paê vai... Primeiro eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Paê vai embora porque o Pedrinho, pelo que eu entendi, ele tem um apreço mesmo, realmente, pelo Coutinho. E ele vai priorizar manter só um salário acima de 1 milhão, que são os 2 únicos atletas que ganham 1,5 milhão cada um. Um e-mail. 1,5 milhão. É dinheiro. Então, e eu também acho a escolha correta que o Paê vai fazer 38 anos agora. Fisicamente, ele tá abaixo do Coutinho, eu até acho.
Apesar de ele ter decidido mais jogos do que o Coutinho, mas o Coutinho jogou, aí machucou, aí voltou a jogar bem e acabou o campeonato. Então eu acho que vai ser uma oportunidade até de se preparar pra nova temporada, então Eu eu já acho manteria o essa questão do Coutinho. Basicamente, o Coutinho é muito mais jogador que o Payet, né? É, Essa questão do Coutinho aí, eu até comentei que esse ano aí não ia jogar bola, que é ilusão a torcida achar que ele ia decidir alguma coisa. É porque tá chegando no meio de temporada e o campeonato do brasileiro, o calendário brasileiro é cruel. Então, assim, acho que fazendo uma pré-temporada, ajustando ali quais jogos ele vai jogar, se vai jogar uma sequência de 3 jogos seguidos, vai descansar um, essa questão com a fisiologia aí, eu acho que ele tem mais agregado que o próprio Payet. O Payet já mostrou que rende aquilo, consegue dar 3 pontos pro Vasco, consegue classificar o Vasco, mas eu acho que o Coutinho, por ser mais jogador, agregaria muito mais. só pra encerrar essa parte do Coutinho, do Payet, pra não ser o cara que fala, eu avisei, eu falei em junho numa conversa com o Alex, que se o Coutinho viesse, ele não estaria 100% e não ia conseguir entregar o que a torcida imaginaria. Pô, eu achei que ele ia entregar os seus 9 pontinhos pro Vasco e estaria de bom tamanho vindo no meio do ano. E aí que tá, ele começou a ser destaque nas últimas 2 rodadas. Mas aí pelo gol contra o Flamengo já valeu a vinda dele. Perfeito. Aliás, eu sou muito. Posso falar sobre o Payet? Pode. Minha opinião sobre o Payet. Ele é o hater do país, cara. O cara não é hater do Payet. Não existe um jogador com essa grife do Payet. O cara ganhou 1,5 milhão. O Vasco pode dar 1,5 milhão pra um cara que é muito mais decisivo que ele. Não tem, o cara ele é o capitão Bahia, pô. Ele já decidiu que jogo que ele decidiu. Que tu botou Contra assim, o Bangu, que ele saiu chorando. Ele botou o jogo no bolso. América Mineiro, em 2023. Não, Bahia, que isso, cara? Ele ganhou 1,5 milhão. Não, mas que jogo o Vasco também ganhou decidiu contra quem? Ele é esse cara, mano. Ele é o cara tinha pra jogo pegar, que o Payet botar a bola. jogava, que era um. Eu vendo da TV, não sendo vascaíno, ficava desesperado. Às vezes a gente até comentava num grupo nosso, que era o Léo Jardim pegar a bola, zerar pro Verratti, que o Verratti vai ganhar lá na frente, mas o Verratti correndo sozinho lá na frente, tinha ninguém pra correr com o cara. Pô, no 6x1, ele anda. Depois que tá 3x1 pro Flamengo, ele começa a andar. Ele anda em campo. Se você pegar o jogo, ele anda em campo. Anda. Tem uma bola que o Arrascaeta pegou, acho que é o quinto ou sexto gol. Não. O sexto é o do Gabigol. O quinto, que é o gol do Arrascaeta? É. O Arrascaeta pega a bola, que ele passeia pelo time inteiro do Vasco. Ele pega a bola. Ele tá tipo assim, eu sou o Payet, ele é o Arrascaeta. Ele faz isso aqui, olhando. O Arrascaeta correndo, ele olhando. Ele não tenta. Ele nem tenta. Tipo, ele vê que não vai dar, vai ser goleado. Ele desiste. Tipo, beleza. Acho que se o Vasco tivesse um elenco melhor, assim. Hoje em dia, né, o futebol tem muito. A gente fala muito dos pontas, né? Se tivesse 2 pontas que fossem bom de bola, agregasse ofensivamente, acho que com certeza teria se classificado para Libertadores, porque o time do Vasco era resumido basicamente. Você pode até, com certeza, estiver falando besteira. Bola no Vegete, ele ganhava na frente, escorar pra alguém, e via pouco toque de bola, ele correndo via ele correndo o campo todo marcando e ninguém acompanhava ele. Não sei se era falta do técnico pedir pro time subir, ou se os próprios jogadores não conseguiam manter essa intensidade durante todo o jogo, ou se foi algum outro motivo. Eu acho que o principal problema do Vasco foi desfalque, né? O Vasco começou o brasileiro descobrindo o bom ponta Adson e o bom ponta David, que deram certo juntos, jogando cada um numa ponta. Quando chegou no meio do campeonato, os dois se machucaram. Um se machucou numa rodada, outro se machucou 2 rodadas depois. A Vasco ficou com o Emerson Rodrigues, colombiano que só sabe correr. E aquele suíço, né, que chegou. O suíço que foi banco, inclusive. Ele chegou pra substituir o David e ficou no banco. Aí o Vasco jogava com o Ryan da base e o Emerson Rodrigues. 2 pontos que só sabem correr. Nenhum dos dois sabia driblar. No 1 contra 1, só o David vazia a parede, né? O zagueiro bateu no muro, mas o gol do DVD. E o Adson que saia correndo, driblando as pessoas. Então o Vasco ficou sem ponta de velocidade, sem um cara de escape. Então o escape era o Berrete, o cara grandão pra cabecear. Joga a bola no Com Berrete. 37 anos, né? Então era basicamente bola no pitão, cruzamento pro Berrete. Bola no pitão, E ele ganha todas, é absurdo. Tu olha se o cara em campo, ele ganha todas as disputas aéreas. Eu acho que, inclusive, o problema do Verratti, se ele tem um problema, o sonho dele era que o futebol não pudesse tocar a bola no chão. Quando a bola tá no chão, pra ele. No ar, ele é um gênio. Ele se lembra bola de ouro. Se o futebol... A escola de futebol, Renato Chaves, Verratti, Williarão. Os caras que no alto ganham todas. O gladiador Cícero foi tinha o assim. melhor airball do mundo por Bom muitos anos. Cícero, Pô, bom esse aí Cícero. era Cícero bom que jogou nas 11, né? De zagueiro, de Não jogou de lateral direito. Não jogou. É a única posição que ele não jogou. O resto ele jogou em todas. Pode procurar, tem jogo Salvou o dele em todas. Botafogo do rebaixamento jogando de centroavante. Ele, Ele Diego jogou de Souza. zagueiro também no Botafogo. Aí. E foi campeão da Libertadores com o Grêmio jogando de segundo atacante. Era ele, Luan e Fernandinho. Jogando ali com falso 9. O Renato Gaúcho. Tem seu valor. Vamos pro Flamengo agora? Vamos.
Ainda tem que ter um tempinho pro Botafogo. Sim. Pra vocês, o ano do Flamengo foi positivo ou negativo? Pelo investimento que foi feito, esperava mais. Principalmente pela eliminação com o Peñarol, né, e o início de temporada ali meio conturbado ali com o Tite no Brasileiro. O time não conseguia render o que se esperava. Acho que foi até contra o jogo contra o Corinthians, né? Que o Neto até fala, o Felipe Luiz chegou, ele vai fazer o que deve ser feito, que é botar o Arrascaeta, o Gerson, não sei se vocês chegaram a ver. E foi o que deu certo. Ele fez o que deveria ser feito. Botou o Gabriel lá na frente. Eu acho que o Flamengo só funciona com, entre aspas, essa desobediência tática. Você monta um time sólido defensivamente e você tem jogadores lá na frente para decidir. São formas diferentes de se montar elenco. São os três melhores elencos do Brasil, hoje são atualmente Botafogo, Flamengo e Palmeiras. São três formas diferentes de se montar elenco. A forma do Flamengo de montar é muito pela individualidade. Então a forma que funciona é meio com essa desobediência tática. Você deixa os caras lá, você deixa eles jogarem numa forma de jogo que eles se sintam confortável, cada um na sua, e eles naturalmente vai sair alguma coisa. Os jogadores que se conhecem, os jogadores que se completam, e começa a fluir. Foi assim que fluiu. O Tite investiu no futebol que não deu certo. O time, pra mim, um time que tem um bom elenco, deve investir no Campeonato Brasileiro, porque uma Copa, se você perde um jogo, já era. Uma noite ruim, não tem como. O brasileiro, se você mantém ali, você consegue. E ele perdeu o elenco, né? Ele não tinha o elenco. Não. Dá pra ver. Tudo bem, o Felipe Luiz montou um time certo, mas esse jogo contra o Corinthians foi o primeiro jogo do Felipe Luiz. Dá pra ver que tinha alguma coisa, porque o time do Flamengo vai de um jogo patético contra o Peñarol, que não criou nada, a opção de fazer 2 gols, pra o Flamengo teve 15 chances reais de gol no jogo. Foi 1 a 0, todo mundo correndo por ele, né? E também tem uma coisa dos caras serem amigos dele, né? Tem uma diferença muito grande. Isso pode ser um problema. Que começar a ter alguma crise, pode ser um problema. Isso pode ser um problema, ou acho que talvez ali na reta final do Gabriel foi um problema, porque ele acabou, pra mim, confundiu as coisas com o Felipe Luiz, confundiu uma amizade com uma hierarquia, mas no momento ali que ele chega, é uma coisa boa que faz o time correr. Mais alguma coisa pra gente poder finalizar esse assunto do Flamengo? Eu só acho que você acha que o Brad e o Landim teve uma influência muito grande pro ano do Flamengo? Com certeza. Completamente negativo. Eles... Mas, tipo, eles foram o maior causal do Flamengo desse ano? Se foi os atletas... Quem teve Acho o peso maior pro ano do Flamengo? Porque eles que contratam. Então, a partir do momento que você contrata o Tite, sabendo que o Tite é extremamente burocrático, um time muito talentoso, isso... E com jogadores com personalidade muito forte. E isso aí aí vai o Tite tinha problema com... Ele tinha um grande com o Gabigol, mas não era só com o Gabigol. Ele tinha problema com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tinha uma birra com ele, porque... Na visão do Bruno Henrique, ele merecia ter tido mais chance na seleção, no caso, né? Depois de 2019, que ele fez um grande ano, não teve chance. 2020, ele faz um grande ano, não teve chance. Em 21, ele tem um grande ano. Em 22, ele se machuca, mas ele, na visão dele, poderia ter tido mais chances. O Gabigol teve um problema, claro, né? Ele mandou o Tite tomar no cu num trio elétrico com 1 milhão de pessoas. Isso aí Muita personalidade. Personalidade, pra caramba. Então, era claro que tinha um problema ali, não fazia nenhum sentido. No começo funcionou, depois deu errado. Ele tentou, acho que, tirar esses medalhões pra trazer o novo ar pro grupo e não funcionou. Acho que podemos encerrar a parte do Flamengo, né? E do Botafogo, acho que ainda dá tempo? Não dá tempo Não, pra falar não. do Botafogo. Mas o Botafogo... Esse episódio. Exatamente, Que parabéns, Botafogo. merece um episódio só pro Botafogo. Botafogo, Foi um ano, assim, impecável do início ao baita fim. ano do Botafogo, o melhor ano com certeza. Talvez o melhor ano da história do Botafogo. E ter sido eliminado lá pro Pachuca, claro que a gente como rival, eu sou rival, eu vou rir, vou zoar, vou botar pilha, mas não apagou em nada, né? A verdade é essa. Não apagou em nada o ano e... A real que o Atlético Mineiro jogar com 1 a menos ali foi pra igualar. Porque o time Eu falei isso Botafogo... pra você. A gente viu o jogo do jogo e falei, cara, isso aí é pra igualar o jogo, porque senão vai ser um amasso do Botafogo. E foi um amasso mesmo com 1 a menos. É isso. Se vocês quiserem divulgar a rede social, enfim, dar um abraço pra mãe, pra tia, fiquem à vontade. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe aí. Muito obrigado, mãe. E eu queria te agradecer principalmente também pela oportunidade. A gente se conhece há muitos anos aí, construindo essa história junto aí de amizade, irmandade. Seguimos juntos. Cara, quero agradecer demais o convite, a oportunidade de participar aqui. Pra você que é tricolor ou que gosta de ouvir falar sobre todos os times, tô lá todos os dias no YouTube, no canal da Central Fluminense, então você procure aí. Tem nas redes sociais também, procurar Central Fluminense, você acha tudo. A gente tá lá todos os dias falando das informações do Fluminense, lives, vídeos e muito mais. É isso aí. Valeu. Achei que você ia falar mais alguma coisa, mas é isso. Valeu, um abraço, um beijo pra minha esposa e pra minha filha Helena. Valeu.